Salve, salve rapaziada, boa tarde pra nós. É, Curte, compartilha, se inscreve no canal, certo? Aquele recadinho básico de começo. E hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão acompanhando aí, vendo os vídeos. O que vocês acham melhor? Eu pegar e fazer um vídeo por jogo, por exemplo, amanhã joga o Atlético Mineiro. Aí eu vou lá, acabo o jogo do Atlético Mineiro, venho e faço um vídeo sobre o jogo do Atlético Mineiro. Aí às 6h30 vai jogar o Flamengo e depois o Flamengo vai jogar e o Palmeiras. Acabou o jogo desses dois que é no mesmo horário, eu venho, faço um vídeo sobre esse jogo. E aí depois tem jogo 9h30 também, tem jogo 9h30. Enfim, vocês preferem que eu faça um vídeo no final do sábado, por exemplo, falando de todos os jogos, ou um jogo por vez? Comenta aí para eu ter uma noção, por favor, certo? E mais uma vez, se inscreva no canal, curte, compartilha. Passamos os 104 inscritos. Muito obrigado de verdade. Vamos tentar chegar aí até dezembro, até o final de dezembro aí em 150 inscritos. Quem sabe, vamos que vamos à luta. E hoje é para falar sobre o clássico de ontem, Corinthians e São Paulo. Um clássico onde realmente eu não esperava muita coisa. São dois times que estão numa crise tremenda há bastante tempo. Então, dois times hoje que infelizmente no Campeonato Brasileiro são coadjuvantes, não brigam por nada no campeonato. Infelizmente, essa é a realidade, tanto do Corinthians quanto do São Paulo. Então, eu não esperava um bom jogo. São Paulo todo remendado, o Corinthians também com alguns desfalques. Então, tinha tudo para ser um 0x0 chato, um 0x0 onde... 0x0 chato, real. 0x0 chato, sem criação, sem oportunidade. Mas ainda bem que não foi isso que aconteceu. Como eu venho falando, infelizmente, a visão que eu tenho é que esse elenco do Corinthians ele escolhe jogo, e os jogos que eles escolhem jogar principalmente na Neoquímica Arena, onde precisa correr e mostrar serviço para a torcida, e ontem foi um dia desse. Ontem foi o dia, principalmente no primeiro tempo, onde o Corinthians foi intenso, tentou atacar o tempo todo, aquela coisa de sempre, esbarra na falta de qualidade do time, ainda mais que não tinha o Garro, que é o principal jogador. O principal jogador estava suspenso ontem, mas um time que tentou pressionar, não criou grandes chances, mas tentou pressionar, ficou com a bola no campo de ataque, até que conseguiu o pênalti numa infantilidade do Ferreirinha, o pênalti em cima do Yuri, que ele mesmo bateu e fez 1x0. O Corinthians merecia até mais que 1x0 no primeiro tempo. E vai pro intervalo ganhando o jogo com merecimento. E ainda tinha o Memphis no banco para entrar. Então volta pro segundo tempo, mas aí ativa aquele modo preguiçoso. Que o time do Corinthians nesse ano, durante o Campeonato Brasileiro. E mesmo assim, pelos desfalques do São Paulo faz o gol de empate no começo do segundo tempo. Mas aí o Corinthians não sente o gol. Continua tentando jogar, pondo a bola no chão. Só que não estava conseguindo criar. Ficava rondando a área, ficava com a bola no pé, mas não conseguia criar. A partir do momento que entra o Vitinho, entra o Memphis e entra o André, que é o volante bom da base, voltando de contusão, muito bom de bola. Aí o Corinthians ganha uma sobrevida no meio campo e aí começa a criar chance, começa a pressionar mais o São Paulo, até que o Memphis faz um golaço
faz um golaço, acho que um dos mais bonitos dele com a camisa do Corinthians. Um golaço mesmo, entrou bem, entrou aceso, faz 2-1, já faltando 10, se não me engano, 10 minutos, 15 minutos. E aí depois que o São Paulo toma o segundo gol, não consegue ter reação, o Corinthians administra a partida e já no final, mais próximo do final aí, Vitinho era para ter feito um golaço, a bola bate na trave e no rebote o Yuri Alberto se reencontra com o gol. Se reencontrou com o gol ontem, né? Fez o terceiro e carimbou a vitória. Boa vitória, fazia um tempo que o Corinthians não ganhava do São Paulo. Essa vitória coloca um fim na briga do rebaixamento, não cai mais. Fez os abençoados 45 pontos. E agora dá para pensar na Copa do Brasil com mais afinco e fazer um final de Campeonato Brasileiro um pouco mais tranquilo. E já pelo lado do São Paulo, além da crise política, além da crise interna que também tem, igual no Corinthians, um time com muitas contusões durante esse ano. Ontem, por exemplo, se não me engano, o São Paulo tinha 16 jogadores disponíveis. Então, um time remendado. O time titular do São Paulo ele é no máximo competitivo. O time que entrou em campo ontem, na minha opinião, assim, é uma coisa assustadora. Então é preciso esses dois times, tanto São Paulo quanto Corinthians, rever muita coisa, internamente principalmente, para que no ano que vem possam tentar voltar a ser, em algum momento, protagonista do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ainda tem a Copa do Brasil para buscar mais um título, e o São Paulo vai tentar buscar essa vaga, apesar que ontem ficou um pouco mais difícil a vaga na pré-Libertadores ou até mesmo na Libertadores direto na fase de grupo, tá bom? Então, só para passar rapidamente também, Cruzeiro e Juventude empataram em 3-3. Eu ainda acreditava que o Cruzeiro podia buscar o título pela inconstância do Palmeiras e Flamengo, mas com o empate de ontem, definitivamente, o Cruzeiro deu adeus pela briga do título. Já o Internacional perdeu para o Ceará por 2-1 e complicou demais a vida do Inter, que vai ter um jogo decisivo, uma final de campeonato no Beira-Rio no final de semana contra o Santos. Podemos dizer que é uma final para quem vai cair para a segunda divisão. Vai ser um jogo nervoso, um jogo tenso, e o Inter, pelo investimento que fez, pela loucura que fez de pegar dinheiro emprestado, não poderia estar fazendo uma campanha tão fraca como essa. E se cair, então, vai ser um pesadelo total lá para os lados do Rio Grande do Sul, lado vermelho do Rio Grande do Sul. E o Fortaleza ontem também conseguiu uma bela vitória em cima do Bahia. Todos davam como certo o rebaixamento do Sport, do Juventude e do Fortaleza, mas a verdade é que é só o Sport que caiu mesmo. A briga de cego no tiroteio lá para ver quem vai escapar da zona de rebaixamento, tá bom? Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, curte, se inscreva no canal, comenta o que eu pedi lá no começo, o que vocês preferem, que eu faça um vídeo só, ou quer que eu faça jogo por jogo, e se vocês vão assistir aí, tá bom? Mais uma vez, obrigado, tenham um ótimo final de semana, fiquem todos com Deus, tá certo?